Olá, o J mais ABC desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2015, está começando. Vamos falar com o Leandro Amaral para saber as novidades da política na região, a previsão do tempo para esta terça-feira e as notícias do esporte regional. Vamos receber em nossos estúdios o consultor empresarial, advogado Eric Ferreira da Silva. E ainda, moradores da rua Clemente Ferreira comemoram as obras da cratera que começa a ser consertada pelo Semasa. O governador Geraldo Alckmin entregou na última semana as obras de reforma, adequação e modernização da maternidade e da UTI neonatal do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê. Então, estamos inaugurando a nova maternidade aqui de Ferraz de Vasconcelos. Ela foi fechada no ano passado, foi reformada, adequada. Enquanto isso, nós tivemos o atendimento em Guaianazes. E hoje retoma, prédio reformado, equipamentos, 30 leitos obstétricos, um leito de casos de urgência, 27 leitos de UTI neonatal e de semi-UTI e leito de observação e triplica a capacidade de atendimento. Era de 80 partos por mês, passa para mais de 300 partos por mês, inclusive gestação, gravidez de alto risco. Então, grande ganho para a região, tudo de graça, já pronto, fizemos o contrato de gestão, médicos, intensivistas, neonatologistas, anestesistas e já em operação. A faixa exclusiva de ônibus da Avenida Doutor Rude Ramos, em São Bernardo, permanecerá em novo horário. A repórter Karina Sakamoto tem mais informações. Boa noite, Karina. Boa noite, Joaquim. Boa noite, telespectadores. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Rude Ramos, em São Bernardo, para falar exatamente da mudança de horário na faixa exclusiva. A Prefeitura, em conversa com o comércio, com os comerciantes da região, optaram por manter essa mudança no horário. Então, a faixa exclusiva funciona das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite. Os comerciantes alegam que, com o horário antigo, a partir das 4 horas da tarde, o movimento caiu, já que o corredor também é usado como estacionamento pelo sistema rotativo Zona Azul. Porém, durante a exclusividade para os ônibus, não é permitido estacionar e aí o motorista fica sujeito a levar uma multa. Além disso, durante o período de teste, realizado entre 22 de dezembro até 9 de janeiro, o novo horário não registrou nenhum prejuízo para a regularidade dos ônibus. Porém, a empresa de transporte coletivo aqui de São Bernardo não descarta fazer outro reajuste caso necessário. O trecho aqui da faixa exclusiva tem 2.900 metros e vai da Praça São João Batista até o terminal Vila Império, já nas proximidades da divisa com São Paulo. O funcionamento é de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã e à tarde, das 5 da tarde às 7h30 da noite. É com você, Joaquim. Obrigado, Karina. E agora a gente vai conversar com o repórter Leandro Amaral, que vai nos contar as novidades da política na região. Boa noite, Leandro. Boa noite, Joaquim Alense. Boa noite, amigos do J+. Tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo. E já que a gente falou de faixa exclusiva de ônibus, parece que você tem informações do Buzo, né? Não, mas o Buzo não é o ônibus, é o Alfredo Buzo, secretário de São Bernardo do Campo, é isso? Sempre muito astuto, é verdade, Joaquim. Nós vamos seguir com a pauta aqui de São Bernardo do Campo, até porque ao longo desta segunda-feira, o comentário no bastidor não era outro em São Bernardo, inclusive e-mails recebidos pela reportagem da TV+, perguntando se realmente o secretário titular de duas pastas de obras e também de planejamento urbano e ação regional, Alfredo Buzo, tinha ou não pedido demissão, como alguns chegaram a comentar no final de semana. E nós apuramos aqui, viu, Joaquim, com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Bernardo, com vereadores da base governista, e o secretário continua firme e forte no primeiro escalão do prefeito Luiz Marinho, viu, Joaquim? Verdade, inclusive vi notas no Facebook nesse final de semana, aniversário dele, todo mundo cumprimentando, o secretário especial Raimundo Silva, parece que a
primeira-dama e secretária de Planejamento e Orçamento, ela fica brava que fala primeira-dama, mas não tem jeito. Nilza de Oliveira, todo mundo lá cumprimentando o Buzo, né? É verdade, inclusive um fato até curioso, Joaquim, nesse sentido, porque tinha saído uma matéria de um veículo da região no sábado dizendo que ele teria pedido demissão. E justamente no sábado foi aniversário do Buzo, e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira fez uma festa no escritório político dele, justamente em homenagem ao secretário, e estavam todos os representantes da Prefeitura de São Bernardo, inclusive a secretária de Planejamento, esposa do prefeito Luiz Marinho, como você mencionou, Nilza de Oliveira. E segundo essa matéria, o prefeito ou o secretário teria pedido demissão depois de uma divergência com a secretária Nilza. E tem uma foto no Facebook que mostra que os dois estão muito bem, inclusive posaram para a foto, abraçados, sorridentes. E quem posta essa foto na rede social é ninguém mais, ninguém menos que Ana Lúcia Bebiano, esposa de Tarcísio Secoli, outro secretário importante no governo Marinho, titular da pasta de serviços urbanos. Ou seja, se aconteceu alguma coisa, ninguém sabe, ninguém viu. Pelo menos na foto eles estão face to face, né? Isso é importante. Exatamente, face a face, estão ali até num semblante ali de muita simpatia um em relação ao outro, inclusive a equipe do prefeito Luiz Marinho também presente no evento. Então, até segunda ordem, a única mudança, por enquanto, que foi feita no primeiro escalão neste ano do prefeito Luiz Marinho, trata-se, como a gente tinha anunciado aqui aos amigos do J+, do Cialdini, que era o titular da pasta de finanças, e saiu a pedido para retornar à terra natal dele, o Ceará. Agora, eu tenho uma grande novidade, eu não sei se é tão grande assim, mas você que acompanha mais atentamente os bastidores da política em São Bernardo, eu fiquei sabendo, até publiquei na minha coluna de domingo no Diário de São Paulo, caderno Bom Dia BCD, o seguinte, que realmente o prefeito Luiz Marinho, como a gente antecipou aqui, com informações do presidente da Câmara de São Bernardo, José Luiz Ferrarese, vai anunciar até meados de março o nome do candidato do PT à sua sucessão em São Bernardo. E o Ferrarese me dizia naquela oportunidade que o nome ficaria entre o Luiz Fernando, que você acabou de citar, e o Tarcísio, que você também citou. Mas tem um terceiro nome para entrar na parada, e cada vez mais forte, que é do ministro da Saúde, Arthur Quioro. Essa conversa já foi feita lá atrás, mas agora me parece que o remédio é o Arthur. Você está sabendo disso? Joaquim, em primeiro lugar, até aqui publicamente, parabenizar, Joaquim, porque quando você deu aquela informação em primeira mão na TV+, até adiantando para a gente, rapidamente também fui fazer alguns contatos e todos reiteraram a informação. Realmente, para surpresa de alguns, o prefeito Luiz Marinho disse que até meados de março vai indicar o sucessor. Não é que ele vai iniciar o processo, não. É como você citou. Vai anunciar o nome do sucessor, exatamente. E aí, como você destacou, esses dois nomes são os mais cotados em todas as bolsas de apostas, até porque o Arthur Quioro é o único desses mais cotados que não tem o título eleitoral em São Bernardo do Campo. Segundo informações, ele tem o título eleitoral na Baixada Santista, ele é de Santos, então ele teria que fazer a transferência do título eleitoral, até aí também nenhum problema. Era só arrumar um domicílio aqui na cidade de São Bernardo e até um ano antes da eleição fazer essa migração no título de eleitor. O detalhe é que, segundo relatos que nós temos de alguns políticos, inclusive do PT de Santos, tem muita gente lá que já iniciou o processo de, digamos, conhecimento de Arthur Quioro diante da população. Então, até esse momento, o plano seria realmente Arthur Quioro candidato a prefeito de Santos no ano que vem. E deixaria realmente São Bernardo essa disputa polarizada entre Luiz Fernando e Tarcísio Secoli. Agora, o Arthur Quioro, ele poderia seguir à risca aí o que aconteceu com o Luiz Marinho. Luiz Marinho, antes de ser candidato a prefeito, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, veio para São Bernardo com um amplo arco de alianças, tinha um discurso muito bem formulado por sua equipe de comunicação, e Quioro, de todos esses candidatos, seria o que mais se assemelharia a esse retrospecto, a esse perfil. Também ministro, tem uma retórica muito boa, se apresenta muito bem, mas não tem o trabalho que tem hoje em São Bernardo do Campo o Tarcísio e o Luiz Fernando. Maravilha, Leandro. Obrigado pelas informações. A gente se fala na próxima edição aqui do J Mais ABC. Com certeza, Joaquim. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a você e aos amigos do J Mais ABC. Outro abraço.
Os moradores de Santo André continuam mandando suas reclamações para a nossa redação. Desta vez, o problema é uma caçamba de entulho na rua Pirassununga. Há cerca de 20 dias, uma caçamba foi deixada em frente a um posto de gasolina abandonado, localizado na rua Pirassununga, no bairro Vila Paraíso, em Santo André. Os moradores reclamam que, mesmo com a caçamba quase transbordando, até hoje ninguém foi retirá-la, acumulando ainda mais entulho, como rolos de arames e pedaços de madeira, e também sacos de lixo deixados por outras pessoas. De acordo com o responsável da empresa de coleta de entulhos, já foram realizadas 3 tentativas, porém, sempre tem um carro estacionado que impossibilita a retirada da caçamba. Caçamba é o único comentário que se faz. O responsável disse ainda que não há prazo para a retirada da própria caçamba, pois aguarda uma posição do solicitante que mora em São Caetano. A seguir, a previsão do tempo e o esporte da região. Não sai daí, a gente volta já já. A semana começou com céu aberto e temperaturas elevadas na região. Para esta terça-feira, amanhã será de sol entre nuvens, com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, vamos conferir as temperaturas. Em São Bernardo, a mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. E na capital, a mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Já no litoral paulista, em Santos, as temperaturas devem oscilar entre 25 graus de mínima e 34 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de Piracicaba, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 35. Agora é hora de conferir as principais notícias do esporte da região. O final de semana foi de decisão para a equipe de base do São Caetano, que enfrentou o Figueirense pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Confira agora os gols da partida. No estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, o São Caetano viu o adversário abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, com o atacante João Pedro. O empate do Azulinho veio aos 30 minutos da segunda etapa, após o artilheiro Santiago receber pela esquerda e encobrir o goleiro Alisson para deixar tudo igual, 1-1. O empate persistiu até o final da partida, levando a decisão para os pênaltis. Pelo lado do Figueirense, a equipe catarinense converteu apenas um gol, já que o goleiro Vitinho defendeu o chute de Léo e Mateuzinho chuta para fora. Já o São Caetano acertou as 4 oportunidades que teve com Santiago, Arthur, Igor e Somália. Placar de 1-1 no tempo normal e 4-1 nas penalidades. O São Caetano garante pela primeira vez na história participação nas quartas de final da Copinha. Agora o Azulinho terá pela frente nas quartas de final a equipe do Corinthians, amanhã às 6h30 da tarde na Arena Barueri. Demorou, mas o buraco na Travessa Clemente Ferreira em Santo André, que mostramos aqui no J+, na semana passada, está sendo consertado. Precisou de 30 dias para que a cratera na Travessa Clemente Ferreira, localizada no bairro Vila Alice, em Santo André, pudesse ser fechada. Desde as 8 horas da manhã desta segunda-feira, uma equipe do Semasa estava trabalhando para enfim resolver o problema dos moradores que se estendia desde o Natal. O asfalto cedeu devido a um vazamento de esgoto. De acordo com o responsável da equipe, será realizada a troca da tubulação e em seguida o buraco será fechado e o asfalto refeito. A previsão é que até amanhã a obra seja concluída. Se você tem alguma reclamação do seu bairro, nos envie um e-mail para o pauta@tvmaisabc.com.br. Para quem adora cinema, e quem adora cinema não deve perder a oportunidade ótima que São Caetano vai oferecer. Confira na reportagem.
O projeto Cine São Caetano retoma suas exibições nesta terça-feira, 20 de janeiro. Nessa edição especial de férias, todos os filmes são nacionais e serão exibidos aqui na Estação Jovem. Para começar a programação, o filme O Homem que Desafiou o Diabo, nesta terça-feira, às 8 da noite. Também serão exibidos os filmes O Zoângel e Vinícius. A Estação Jovem fica na rua Serafim Constantino, sem número, no centro de São Caetano. A execução do brasileiro Marco Archer na Indonésia rendeu diversos posicionamentos da sociedade. Marco foi preso em 2004 após entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos dentro de tubos de uma asa delta. A nossa equipe conversou com o advogado e presidente da OAB de Santo André, Dr. Fábio Picarelli, que nos esclareceu se o país agiu de forma arbitrária e como o fato irá repercutir na relação Brasil-Indonésia. Confira na reportagem. O posicionamento é no sentido de respeito à legislação do país onde o crime foi cometido. Claro que como advogado, como presidente da OAB, que é uma entidade que defende os direitos humanos, nós não podemos defender a aplicação da pena de morte. No entanto, se é essa a legislação vigente na Indonésia, o nosso posicionamento é de absoluto respeito à legislação atinente àquele país. Essa é uma situação que envolve a diplomacia, as relações comerciais, que podem ser ou não interrompidas. Eu entendo que, na minha modesta opinião, isso não é motivo para se romper uma relação comercial e prejudicar a vida de vários empresários que acreditaram nessa relação. A seguir, confira como fechou o mercado financeiro nesta segunda-feira. E vamos receber em nossos estúdios o consultor empresarial Eric Ferreira da Silva. Não saia daí, a gente volta já. Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta segunda-feira. O dólar comercial registrou alta de 1,33%, cotado a R$ 2,66. O euro fechou o dia também em alta de 1,83%, vendido a R$ 3,08. E a Bovespa fechou em baixa de 2,57%. No último domingo, mais conhecido como ontem, a Caixa estreou uma campanha publicitária para incentivar a adesão dos trabalhadores ao serviço de envio do extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço via mensagem celular. Atualmente, o banco já faz a remessa eletrônica do extrato do FGTS para mais de 2 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Uma mensagem avisa sempre que há qualquer movimentação no fundo de garantia, seja depósito, saque ou rendimento. A adesão dos clientes da Caixa cadastrados no serviço de alerta financeiro será automática. Com isso, os trabalhadores passarão a receber as informações sobre o FGTS pelo celular, sem a necessidade de se cadastrar novamente. Assim, eles terão a opção de cancelar o envio, caso não tenham interesse em continuar recebendo de forma digital as informações do fundo. Na internet, o trabalhador pode ter acesso à movimentação de suas contas vinculadas nos últimos 25 anos. Por ser uma opção que incentiva a sustentabilidade, ao reduzir a emissão dos extratos em papel, o extrato do FGTS por mensagem também é incentivado pelas empresas aos seus empregados. O cidadão interessado pode aderir ao serviço pelo endereço www.fgts.caixa.gov.br ou pelo 0800 726 0207. Agora vamos conversar aqui na bancada do J Mais ABC com o consultor empresarial, o advogado Eric Ferreira da Silva. Doutor Eric, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez na bancada do J Mais ABC. Eu que agradeço, Joaquim. Ótimo. Inclusive, essa semana eu completo um ano aqui. Opa, vai ter bolo esses dias aqui. Vamos cantar parabéns. E um ano de boas informações. E me parece que hoje a gente tem informações importantíssimas para os empresariados das cidades. Normalmente todo empresário está na cidade, mas algumas prefeituras estão extrapolando na hora de querer aumentar o caixa. Acho que o pessoal está achando que não vem tanta arrecadação esse ano aí e estão querendo cobrar ISS
em cima, ISS, para o telespectador saber, é imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? ISSQN. Mas é de forma ilegal essa cobrança, doutor Eric? Joaquim, na verdade é assim, nós temos no Brasil o Código Tributário Nacional, mas também nós temos o Código Tributário Estadual e Municipal. Vários municípios têm sim o seu Código Tributário. O que está acontecendo? Empresas que têm o serviço de anodização, galvanoplastia, corte, recorte, pintura, lavagem, que fazem esses serviços, né? Que é para você agregar, vamos dizer, valores a algum produto de uma outra empresa. Algumas prefeituras, então, elas entendem que há incidência do imposto sobre serviço, né, o ISS, dentro desse serviço prestado. Vamos lá, rapidamente. Em 1968, um decreto-lei número 406, ele colocava todos esses serviços, porém, no tópico final, no artigo 71, ele dizia que se esses serviços eles não fossem comercializados, não seria para o final, ou seja, levar para o consumidor, né? E sim fazer o trabalho de uma empresa para outra, não incide o ISS. Mas uma lei complementar 116 de 2003, ela retirou esse tópico final, certo? Se ela retirou, então o entendimento que as prefeituras estão tendo é que incide o ISS, correto? Pois bem, o que acontece? Começou então a haver um embate jurídico aí. E a decisão chegou até o STJ. O STJ ele é o Superior Tribunal de Justiça. O STJ ele deu uma posição favorável a que seja cobrado o ISS, ou seja, favoreceu as prefeituras, né? Porém, Joaquim, o que está acontecendo? Essa questão ela chegou no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Que é superior ao STJ. Que é superior ao STJ. Então, o STF ele está discutindo lá, ele está para julgar uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, correto? E nessa ação teve uma medida cautelar, teve um pedido, uma medida cautelar é um julgamento que você faz antes de encerrar o processo. E foi concedido favorável às empresas, que não incide. Para que elas não paguem. Ficar pagando e depois que venha a ser julgado para pegar esse dinheiro de volta é uma tragédia. É uma tragédia. Então, o que acontece? Se o STF ele já deu essa posição em medida cautelar, ele ainda isso é um não... ministro só que dá a posição. Isso. E ele não decidiu ainda. Isso está para ser decidido. E as prefeituras, então, estão cobrando isso, ocorre o chamado insegurança jurídica. E se houver uma insegurança jurídica, você, empresário, telespectador do J Mais ABC, você pode pleitear judicialmente essa questão para você não pagar este tributo. Por quê? Porque, como o Joaquim acabou de dizer, se você paga e o STF coloca que não é devido, você pode pedir de volta. Só que aí você entra naquela questão de pedir a restituição deste valor, que vai virar um precatório. Portanto, então, no nosso direito, nós temos essa questão da insegurança jurídica. Então, neste caso do ISS que nós estamos colocando hoje, se não tem ainda a decisão do STF, causa insegurança jurídica. Causando isso, as prefeituras não podem estar cobrando. Tá ótimo. Doutor Eric, essa informação é muito importante. A gente acho que tem que voltar a falar sobre isso aqui no J Mais ABC, dar mais detalhes. Estamos acompanhando. Estamos acompanhando. É importantíssimo. Tendo a decisão... Hoje, o empresariado já vive o que a gente chama de insegurança econômica. Dificilmente você pega um empresário que está pensando em investir. Pelo contrário, estão pensando em se resguardar, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a economia do país. Agora, se você vem com mais uma cobrança incidindo sobre a atividade, aí é para o cara fechar a porta mesmo e não tem como. É uma pena, porque isso gera desemprego, isso gera uma série de problemas. Infelizmente, o tempo do J Mais ABC acabou, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Joaquim. Um grande abraço. O J Mais ABC desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Você pode rever o jornal aqui mesmo no canal 27 à meia-noite. E eu te convido para a edição desta terça-feira ao vivo às 7h30 da noite. Fique com Deus. Até mais.